Projeto de Lei número 15, 2016, concede reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e do valor dos auxílios de alimentação. Comissão em conjunta, parecer 31/2016. Como determina o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, o artigo 62 da Lei Complementar 147/2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, assegura a data base para a revisão dos vencimentos, o que ficou definido para o mês de março de cada ano. Verifique-se, entretanto, a necessidade de apenas uma emenda de ordem redacional do parágrafo 1º do artigo 1º deve vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º, a parcela do percentual do reajuste previsto no inciso 2, a ser acrescida no mês de novembro de 2016, terá como data base de cálculo os valores de vencimento vigentes até o mês anterior à data base, ou seja, até o mês de fevereiro de 2016. Assim, quanto à análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, verifique-se a inexistência dos vícios, porquanto o projeto atende aos aspectos constitucional e legal pertinentes, devendo ser observada a emenda acima aludida. No aspecto de fiscalização financeira orçamentária, vê-se que o Poder Executivo definiu que a cobertura das despesas correrá por conta das dotações orçamentárias do município. O projeto prevê que o reajuste será realizado pela aplicação do INPC no percentual de 11,078%. De outro lado, estabeleceu-se um aumento real de 0,282%, o que totaliza 11,36%, a ser implementado em duas oportunidades distintas. Estando a proposta dentro dos ditames legais, os membros da Constituição, das Constituições declaram de acordo com a presente projeto de lei. No que tange à análise da Comissão de Serviços Públicos, verifica-se que a proposta implementa um direito constitucional aos servidores públicos, ao que esta Casa Legislativa deve aderir. Ademais, verifica-se que o chefe do Executivo também promoverá o reajuste do auxílio alimentação, o que contribui para melhorar os ganhos dos servidores. Os membros da Comissão de Serviços Públicos, portanto, manifestam-se pela aprovação da matéria. Deste modo, as comissões em conjunto manifestam-se pela aprovação do presente projeto de lei, observada a emenda redacional. É o parecer dos vereadores Dejair Machado, presidente da comissão, Alessandro André Moreira Simas, relator, André Resini, membro, Celso Carlos Emida Silva, membro, Guilherme Marcheski, membro, Ivan Roberto Martins, membro, José Isaías Vec, membro, Valmir Coelho Ludovic, membro. Em discussão? Em votação? É o projeto. Eu abri votação, vereadora. Eu abri votação. Eu perdi duas vezes em discussão. Não. É o projeto. A emenda é só redacional, não precisa votar. Retorna. Eu vou conceder uma para a vereadora Marli se manifestar. Por favor. Eu reconheço, vereadora. Mas é que essa não tem emenda e todos os outros tiveram emenda e tinha discussão. É que eu pensei que a gente estava votando o parecer, ou discussão do parecer. Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a comunidade, a imprensa, eu gostaria de me manifestar com relação ao projeto de reajuste. E antes disso, eu gostaria que o Rafael passasse um vídeo aqui. Servidores, foi dito por fulano de tal que não vai ter aumento ano que vem. Está no orçamento, para que todos tenham conhecimento, que as pessoas, o senhor Luiz que está lá na Secretaria de Saúde, que os servidores, quando perguntarem, está no orçamento previsto 9% de reajuste, e em torno de 2% a 3% para as progressões dos servidores que naquele ano de 2016 possam estar, vereador Ivan, assim, pulando uma casa, da letra B para a letra E. Então, assim, que isso fique claro, que para o ano de 2016, vereador Canário, está previsto em torno de 13%, 12% de receita para pagamento do reajuste dos servidores da inflação na data base, e também um percentual para esses reenquadramentos, esses avanços funcionais dos servidores que tiverem direito no exercício de 2016. Então fica a pergunta.
Isso aqui é justiça social que está se fazendo com os servidores públicos? Se já estava previsto no orçamento, e não é eu que disse, é o líder do governo, se estava previsto no orçamento de 11% a 13% de reajuste na database, isso aqui é a justiça social que está se fazendo com os servidores públicos? Então esta é a reflexão que a gente quer deixar, porque quando se aprova um orçamento e se diz que dentro desse orçamento já está previsto o reajuste e agora vem parcelar em abril e novembro, depois da eleição, qual é a garantia que se tem na mudança, por exemplo, numa mudança de governo? Qual a garantia? Essa lei vai garantir? Ou o sindicato vai garantir que lá em novembro todos os servidores receberão a diferença? Se todas as leis fossem cumpridas, não precisaria nem ter judiciário e nem sindicato. Se as leis fossem cumpridas. Então, qual é a garantia que os servidores terão que lá em novembro vão receber, depois da eleição municipal? Então, isso aqui é a justiça social que está se fazendo? Na minha avaliação, não. Porque se tem caixa e que de forma merecedora estão se dando reajuste para vários outros funcionários, como é que não tem caixa para dar 11,36 para todos os servidores neste momento? E uma outra questão que eu gostaria de levantar é de uma declaração pública que eu confesso que eu fiquei lisonjeada. Uma declaração pública do presidente do sindicato que eu fui a responsável pela Assembleia ter rejeitado a proposta na segunda-feira. Olha só a força que eu tenho. Então eu me sinto lisonjeada com essa declaração pública do presidente do sindicato. A vereadora Marli foi a responsável pela Assembleia ter rejeitado a proposta na segunda-feira, que eu convoquei os servidores para vir aqui rejeitar a proposta do sindicato. Que legal, olha, então eu estou bem prestigiada entre os servidores públicos. Que bom, bom saber, mais prestigiado inclusive do que o presidente do sindicato, porque a proposta foi rejeitada. A segunda eu não convoquei. Quem convocou a segunda assembleia, será? Quem foi que convocou a segunda assembleia no dia seguinte ao meio-dia? Eu convoquei a primeira, segundo palavras do próprio presidente do sindicato. Que ele foi vaiado? Foi? Por quem? Pela maioria dos servidores que estavam aqui nessa casa. Pela maioria, por quê? Porque viram que ele se curvou, porque ele fez o jogo do patrão, e o trabalhador não é bobo, porque ele se curvou em outros momentos. Qual foi a atitude em outros momentos dele? Greve, paralisação, e agora neste momento, olha a diferença. Ele foi vaiado porque os servidores públicos perceberam isso. É por isso que ele foi vaiado. Agora me culpar inclusive pelas vaias, eu fui culpada pelas vaias. E a maioria, da maioria que estava aqui, que estava lotada essa casa, estava lotada esta casa, e a maioria votou contra a proposta de parcelamento do reajuste. Dizer com que cara que ele vai no fórum sindical? Primeiro ele tem que voltar para o fórum sindical, que há meses ele não aparece nas reuniões do fórum. E com que cara que ele vai para as reuniões do fórum sindical? Com a cara que ele quiser, escolha a melhor. Não me vá lá com cara de meia boca, vai com a cara, escolha a melhor para ir. Que palhaçada, olha só. O presidente do sindicato, ao invés de reconhecer que não teve competência para garantir o reajuste em apenas uma única parcela, aí joga a culpa num grupinho, eles teve um grupinho que manipulou
a maioria das pessoas que estavam na Assembleia. Um grupinho que se esquece ele, que são servidores públicos que estavam aqui. Esse grupinho que ele falou que estavam na Assembleia são servidores públicos, efetivos, comissionados ou não, que estavam aqui. E este grupinho, muitos deles, o que a gente tem ouvido é que não se sentem mais representados. E aí a culpa é de quem? A culpa é desse grupinho, a culpa é da vereadora, inclusive. Então eu quero agradecer a manifestação pública do prestígio que eu tenho entre os servidores públicos. Porque na primeira Assembleia eles rejeitaram essa proposta que na minha avaliação é vergonhosa, porque se não tem, se tem orçamento tem que dar em uma vez, é chantagem que vão fazer, porque é depois da eleição. Se tivesse trazido um pouco mais próximo, mas não, lá em novembro, depois da eleição, é uma vergonha essa proposta do Executivo com relação ao reajuste dos servidores públicos nesse momento. Seria isso, obrigado, senhor presidente. Vereador Dejair Machado. Depois o vereador Alessandro. Pela ordem de idade, né? Presidente, senhores vereadores, a vereadora que me antecedeu quis fazer isso aqui um palanque político, tentar se promover de alguma forma, tirar algum benefício em cima de uma vantagem, embora que o servidor não concorde com o parcelamento. Eu jamais faria isso. Podia estar na oposição, na situação. Para querer fazer isso aqui um palanque político, querer brigar com o presidente do sindicato ou entrar em conflito com o presidente do sindicato numa tribuna. Vereadora, me desculpe, a senhora exagerou e passou todos os limites. Aqui nós estamos para aprovar a lei ou rejeitar. Não temos outra situação. Ou nós aprovamos ou rejeitamos, porque isso compete ao Poder Executivo fazer. A questão do orçamento, provavelmente a senhora nunca se inteirou. A lei orçamentária, vereadora, ela fixa a despesa e estima a receita. Quando o vereador Alessandro Simas falou que estava no orçamento, que pode estar no orçamento, não tem problema nenhum, não significa que vai conseguir estar no orçamento, porque a receita pode cair, e o que está acontecendo é a receita está caindo. Ora, nós aprovamos aqui um orçamento de 384 milhões para o ano de 2016, mas nós vamos arrecadar isso? Ora, nós estamos estimando a receita. Então, não dá para ir por esse lado. Naquela oportunidade que foi colocada, se o orçamento, se a arrecadação continuasse, com certeza nós daríamos esse percentual. Outra coisa, não há como você instituir um percentual que pelos cálculos da contabilidade pode ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. Aí nós vamos cair no mesmo problema que caiu agora a presidenta Dilma, que está sendo, inclusive, sujeita ao impeachment, chamadas pedaladas fiscais. Então, não vamos fazer isso aqui um palanque. É claro que se desse para dar 11%, 36% de uma vez só, o prefeito teria dado. Porque, outra coisa, que garantia, conforme ela me falou, que garantia nós vamos ter que o outro percentual vai ser dado em novembro? A garantia é a força da lei. Ora, nós não estamos aqui votando a lei. Quem garante é a lei. Ah, mas a lei não vai ser cumprida. Então cabe o vereador fiscalizar e fazer com que ela seja cumprida. Agora, só que faltava eu ouvir dizer o seguinte, que nós vamos aprovar uma lei aqui e não vai ter garantia? Bom, se a lei aprovada não tem garantia, então fecha-se a Câmara Municipal. Vereador Alessandro Simas. Depois, vereador Ivan Martins. Senhor presidente, senhora, senhores vereadores, duvido é que a única coisa que me alegra do processo de que eu estou um pouco mais magro agora em relação àquele dia que estava bem cheinho, né? Mas olha, Orlando,
quando você for ao fórum sindical, quando você sair daqui, quando você for para o sindicato, você vai olhar com a cara de orgulho e a cara de orgulho que nós temos de você. Tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Ninguém. A gente viu aqui, e a vereadora Marli não precisa esconder, e nós vimos, as pessoas, que ela estava lá atrás conversando e as pessoas vinham aqui e falavam. Algumas pessoas. Foi isso. Nós vimos. Tá, mas tudo bem, é direito de cada um fazer isso. É direito da pessoa receber uma informação e de vir aqui defender aquilo que acha correto. É direito, não tem problema nenhum. A senhora não falou com... Eu não vou nem dizer os nomes, mas tudo bem. A senhora quer uma parte, pode Quero, sim, exatamente. Eu estava lá no corredor, Isso. lá atrás. Agora você dizer que as pessoas que estavam lá atrás vieram aqui se manifestar? Teve pessoas que Mentira sua. Mentira sua. Enquanto eu estava aqui, pelo menos não vieram. As pessoas que se manifestaram estavam aqui na plateia, seu vereador Simas. E eu conversei, sim, conversei com várias pessoas sobre o seu vídeo, sobre a sua palavra, que você deu nessa tribuna, que teria orçamento para dar reajuste agora na database, e que não aconteceu. A senhora não entende, né? Ela não entende. Ela deixa a bola quicando, mas não adianta, né? Nós falamos aqui que havia previsão sim de orçamento, inclusive para as progressões, avanços funcionais. E nós falamos aqui, por que não dá para dar nesse momento? Porque senão ultrapassa a responsabilidade fiscal. Porque vocês têm um governo federal que não serve para nada, além de roubar o povo brasileiro. Nada! Vocês vão dar aumento para quem? O governo federal vai dar aumento para quem? Para ninguém. Estão aí, pagando pinico e não conseguem fazer um país para frente. A senhora está perdendo a oportunidade de ficar quieta. O sindicato nosso foi ativo o tempo todo. Nós sentamos, conversamos, se chegou. Havia possibilidade de 8,5%, Orlando, não havia? Né? Mas nós queremos um pouco mais. A progressão, os avanços funcionais ficariam comprometidos. Nós falamos isso aqui. O que nós mostramos ali, o que nós falamos? Em torno de 8, 9%, mais 3% para os avanços. Foi isso. E nós queremos garantir o avanço de cada servidor. Agora, olha, meu Deus do céu. Fica difícil. Tudo aquilo que se construiu, e nós vamos cumprir o acordo, sim, diferente do ex-prefeito que mandou nós no sindicato enganar os aposentados. Foi isso que aconteceu. Em novembro, o 5,36 vai estar na conta do servidor. Vai estar, não é tomara, vai estar. Vereadora Alessandra. Vai estar. Vereadora Marli, por favor. Vai estar na conta. Por quê? Como o vereador deseja a lei. E a lei está sendo feita, foi construída, o sindicato, a prefeitura construiu isso de uma forma responsável. Era simples. Como foi feito o nosso plano de cargo, foi feito errado e depois o prefeito teve que recuar, o ex-prefeito, em 2009. E ele sabe disso, que foi mal feito. Então, assim, nós estamos tendo a responsabilidade. O sindicato foi o grande parceiro nesse momento e com orgulho, Marli. Com orgulho, porque nós estamos vendo nos municípios todos, no estado e no país, que tem gente indo para a rua, tem gente sendo demitido. O índice de desemprego ontem fechou em quase 10%. E nós, Tito, as mudanças, a forma como foi feito, algumas adequações, como eu falei já aqui nessa tribuna, não tem vergonha. O prefeito pagou o preço ano passado, doutor Celso. Pagou o preço de muitas ações ou situações que ele não pôde cumprir, porque senão ele teria responsabilidade futura. Então, dessa forma se construiu esse aumento, né, com responsabilidade, e eu tenho certeza absoluta, né, que os servidores entendem, alguns podem não concordar, e é justo, é direito, não tem problema nenhum, Orlando, que não concordem com esse aumento. Mas lá na frente eles vão olhar e vão ver, né, que não estão com o salário atrasado, né, não estão com as suas contas atrasadas no mercado, a sua energia atrasada, porque eles vão receber, né? E não há um prejuízo maior
a vontade, é como o vereador Dejeito falou, se pudesse dar o 1136 de uma vez só, se fosse possível dar o 1136, primeira vez, se dá, pode consultar, pode pegar todos os anos, primeira vez que se dá o mesmo índice da questão da educação, do reajuste da educação. É a primeira vez que está se fazendo a igualdade em relação ao servidor, em relação ao piso nacional da educação, 1136. Então, assim, Orlando, você, o prefeito Roberto, quem participou, pode ter certeza, assim, cabeça erguida, né? E esse grupinho nós vamos para frente, nós vamos enfrentar de cabeça erguida e vamos vencer com certeza. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ivan Roberto Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que ainda acompanham a nossa sessão, eu confesso que não iria me manifestar, até porque são projetos já líquidos e certos, mas diante da colocação da vereadora Marli, nós nos vimos também na obrigação de nos manifestar. Primeiro, presidente, o vereador, o parlamentar, precisa entender o orçamento municipal. Ele precisa saber que o orçamento, como disse o vereador Dejaí Machado, é fixado a despesa, né, e feita uma previsão da receita. Porque se o prefeito soubesse quanto iria arrecadar, ele poderia firmar os seus compromissos, né, sem ser através de uma previsão. Ele já fixava a receita e despesa de uma forma definitiva. Se todos pagassem os impostos, se os recursos estadual e federal também viessem corretamente nas datas previstas, certamente não haveria essa situação. Mas o comportamento do PT, viu, vereador Simas, é assim, se desse os 11,36% antes da eleição, é porque o governo queria dar esse percentual porque queria tirar vantagem política. Se dá, como foi dado a segunda parcela no mês de novembro, então é porque não tem o direito, ou não tem a garantia, melhor dizendo, do recebimento dos 5,36. Olha, nós temos a lei de responsabilidade fiscal que não nos permite, logicamente, ultrapassar o percentual previsto na lei. E o executivo, ele tem que ter a responsabilidade de administrar corretamente para que isso não aconteça, porque quem vai pagar, né, quem vai ser responsabilizado por isso, não são os servidores nem nós vereadores, é o prefeito municipal que vai ser responsabilizado. Então, se ele não tem condições de pagar os 11,36 agora, né, certamente ele tem que pagar o que pode agora e, com certeza, a diferença vai ser paga em novembro. E se a lei não for cumprida, vereadora Marli, existe um órgão chamado judiciário, um outro poder chamado judiciário, que este é o poder judiciário que poderá ser acionado da forma como foi com os aposentados aqui do SAMAI, que nós aprovamos aqui o acordo. Isso é claro. Agora, eu não vi da vereadora Marli, como presidente sindical, buscar um percentual de aumento como foi dado ao servidor público. Por que a senhora não buscou os 36% para a classe que a senhora lidera, como sindicalista? Não busca. Então, é muito fácil vir aqui criticar. Fácil vir criticar. Você pode criticar, mas quando você critica, né, com uma justificativa que realmente, né, dá o amparo a isso. Agora, criticar por criticar, realmente isso eu não concordo. Mas quero dizer também, senhor presidente, que o executivo, na verdade, como a exemplo aí de todos os projetos que nós aprovamos, tem procurado, nesse curto espaço de tempo que ele está na prefeitura, já vai fazer um ano agora, no final do mês, no nosso entendimento, fez muito mais do que o ex-prefeito Paulo Esse em 6 anos. Muito mais. Ele cometeu muito mais justiça ao funcionalismo público do que o ex-prefeito Paulo Esse. O que é que o ex-prefeito Paulo Esse fez?
Ah, porque aumentou o piso? Sim, claro, era uma lei federal, ele era obrigado a cumprir a lei federal. Agora, o que ele fez mais? Aliás, nosso prefeito Paulo Esse, nós temos visto constantemente a reclamação, nem atendia funcionário, nada, ele não atendia ninguém na prefeitura. Aí vinha com esse negócio de dizer, marcar dia para atender na prefeitura, não atendia coisa nenhuma. Ele era de uma empáfia que a população o conhecia. Tanto é que quando ele foi cassado, a grande maioria da população só, ele foi bem merecido. Porque além dele cometer essa infração, ele tinha uma empáfia insuportável. Entendeu? Essa que é a pura verdade com respeito ao governo do PT. Porque o PT tem esta prática. Ele tem esta prática. Se o que eles disserem valer, está certo. E o que eles disserem não valer, está errado. É assim que eles são. E isso não é assim, as coisas não são assim. Não funcionam desta forma. As coisas têm que funcionar como elas devem funcionar. Agora volto a frisar. Faço o comparativo, dos benefícios que o servidor teve antes e o benefício que o servidor está tendo hoje. Você da parte, vereadora Marli. Vereador Ivan, o prefeito Paulo Esse, em 6 meses de governo, ele fez o plano de cargos e salários, ele corrigiu questões salariais de 12 anos atrás que não tinha sido dado aos servidores públicos, o senhor já esqueceu, do seu governo, do seu prefeito Ciro Rosa. Em 6 meses de governo, ele fez o plano de cargos e salários. E também a questão das negociações é a inflação. É a inflação. Esse 11 é a inflação. Como todos os sindicatos, a partir, sempre se negocia acima da inflação. E a inflação não veio parcelado. Nenhum sindicato aqui de Brusque negociou parcelado o reajuste. Todos agora já tem essa brecha. Já deixa essa brecha aqui para todas as demais categorias que agora vai vir, com certeza vai vir. Reajuste parcelado. Pode escrever o que está aí. Porque já tem aqui uma situação. Olha, nós assistimos aqui, eu não estive aqui presente, porque eu tinha compromisso, não pude, mas assisti e vi, e até por informações que nós tivemos, quem esteve aqui pode ver se isso é verdade ou é mentira, que foi do passado. Que na convenção que teve aqui do sindicato, aqueles que se manifestaram contra o aumento eram vinculados ao PT, ao partido da vereadora Marli. Eles se manifestaram aqui, inclusive pessoas que eu conheço que na rede social demonstram claramente a sua posição do PT. E vereadora Marli, o PT, o povo está aqui pelo pescoço. O povo não quer mais saber de PT. Chega! O PT foi uma enganação. O PT foi um engodo muito grande junto ao nosso país. E isso nós vamos ver nas próximas eleições, que vai ser, na verdade, dizimado da face aqui do Brasil. Por outro lado, nós vamos acompanhar quanto a senhora vai conseguir de reajuste para a classe que a senhora comanda ali. Nós vamos acompanhar e nós vamos voltar a falar aqui da tribuna. Você da parte do vereador. O senhor é muito feliz nas suas colocações e o fato é esse. Guabiruba, que é administrado o vice do PT, está propondo 0% de reajuste. Zero. Gaspar, que o prefeito é do PT, a contraproposta foi de 6,5%, doutor Celso. Vereadora Marli, a inflação não é 11%? Por que o prefeito do PT de Gaspar está querendo dar 6%, Moacir? Por quê? Parcelado. Então assim, vão lá em Brasília, façam a presidenta renunciar ou criar vergonha na cara, arrumem esse país e aí depois venham querer discutir o aumento desse ou daquele servidor. Porque a culpa disso tudo, e as prefeituras, eu venho falando sempre, já falei, as prefeituras pequenas que se preparem, porque esse ano elas vão literalmente quebrar. Obrigado. É isso, obrigado, vereador. É isso que nós queríamos ao encerrar. Dizer que realmente este ano 2016, nós vamos passar, e já começamos a passar, por uma crise muito forte. Nós vimos, quem acompanha ali o setor privado, as indústrias, o comércio, principalmente as indústrias, a grande maioria dos empresários só não fecham hoje mesmo as suas empresas por uma questão que é muito mais difícil de fechar do que você abrir uma empresa.
É muito complicado. E as prefeituras realmente têm que tomar cuidado para não quebrar, literalmente, como frisou aqui o vereador Simas. Ora, como eu disse, o executivo, o chefe do executivo tem que agir com responsabilidade. E penso que, da forma como foi apresentado a proposta de aumento, que foi aprovada, ali quero parabenizar o presidente do sindicato e todos os demais funcionários que aceitaram a proposta, que entenderam que foi um dos maiores índices de aumento do Brasil, foi a Prefeitura de Brusque, mesmo com essa situação que está previsto para passar, né? Mesmo também de forma parcelada em 2 vezes. Mas foi dado. O prefeito mostrou que queria realmente, buscou primeiro o diálogo e queria realmente fazer com que o servidor recebesse, né, no mínimo, a inflação. Talvez um pouquinho mais como foi dado. Por isso quero aqui mais uma vez parabenizar o Executivo, né, porque teve a sensibilidade de fazer com que esse aumento chegasse até o servidor, sendo 6% agora a partir de março. Obrigado, vereador. Em discussão, vereador André Resini. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadora, vereadores, à imprensa, ao público que nos prestigia, em especial um grande abraço a todo servidor público municipal e ao presidente Orlando, da Sinceb. Eu quero começar aqui a minha fala, presidente, não é defender o presidente Orlando, mas sim parabenizando pelo trabalho que ele vem fazendo há anos à frente da Sinceb, sempre com muita imparcialidade, com coerência, com bom senso. Eu tenho certeza, presidente, que você e toda a sua diretoria fazem um serviço de excelência à frente do sindicato, sempre buscando o melhor para os seus servidores. Eu fiz uma busca aqui rápida hoje de manhã, com números dentro base para vir aqui falar. Em 2012, o aumento foi de 6,5%, em 2013, 8,21%, 2014, 6%, e 2015, 8%. Eu busquei os 4 anos, né, para não prolongar muito. Então, no momento crítico que a economia federal vive hoje, momento conturbado, tanto no setor público quanto privado, o nosso prefeito municipal, juntamente com o sindicato e todos os servidores que aprovaram esse aumento de 6% agora em março, mais 5,36% em novembro, eu tenho a certeza que foi muito bom. Lógico que nós, como vereadores, e principalmente vocês, servidores, gostariam de um valor bem maior, que seria o 11,36 numa pegada só, que seria agora em março, né? Mas, infelizmente, por motivos financeiros, de receita, o prefeito municipal não tem possibilidade de fazer. Então, esse valor é um valor bom, é um valor que, com certeza, eu acho que a maioria dos vereadores vai aprovar. Nós gostaríamos sim que fosse mais, lógico, nós gostaríamos que fosse mais. O servidor municipal merece sempre um aumento maior, mas nós também temos que ter a responsabilidade de saber que os cofres públicos hoje realmente estão esgotados e não têm condições de fazer esse aumento. Então, quero parabenizar e defender também todo o seu trabalho, viu, presidente Orlando, que você vem fazendo nesses últimos anos à frente do sindicato, e parabenizar principalmente o prefeito municipal e o servidor público também, que defende a sua classe, vem reivindicar, veio aqui nas reuniões, participou, e eu tenho a certeza que o prefeito vai cumprir com o acordo agora em março e também em novembro. Era isso, presidente. Em discussão, Valmir. Presidente, esses projetos todos têm relação um com o outro, então gostaria de fazer um comentário uma vez só, né, senhor presidente, porque todos estão relacionados, até para a gente não vir em cada um fazer uma manifestação só. Primeiro, dizer a preocupação de que esse projeto chegou, a grande maioria, ontem à tarde,
onde à noite a gente deu uma lida e hoje nós estamos votando, o que deixa absolutamente inseguro qualquer legislador. Então, por conta disso, foi o meu posicionamento. Não foi nem em relação a ser a favor ou contra, etc. Mas com muitas dúvidas que eu gostaria de levantar aqui. Primeiro, a primeira delas, e essa não é dúvida, essa já é um pouco de luz que me deu, está se desmontando o plano de cargos e salários na minha avaliação, né? Porque a gente está fazendo tudo picadinho, né? E tem muitas pessoas que trabalham também na prefeitura. Se tivesse um ganho geral para todos eles, seria muito mais justo na minha avaliação. A segunda questão, que eu acho interessante, eu acho que a gente tem que parar com isso, é que o vereador, quando ele vai para a Assembleia, ele pode se manifestar, não pode, porque eu via os outros vereadores na outra, inclusive dizendo para as pessoas ir falar, incentivando para as pessoas ir falar. Agora a Marli foi lá numa reunião, inclusive ela me contou que ficou lá parada lá no fundo, e aí se surge uma coisa nada dessa. Aliás, o presidente do sindicato tem direito de dizer o que ele quiser no microfone, e a Marli tem direito de dizer o que ela quiser aqui na tribuna. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais, né? Só que faltava lá nós proibir as pessoas de falar. Agora a gente pode gostar, pode não gostar, pode rebater, isso é outra coisa. Pelo menos, na minha visão, é isso. Acho que também, em relação a passar lá para novembro, é passar para o próximo, né? O próximo prefeito, seja lá quem for. Então, não vai seguir. O que vai significar lá em novembro? Se é clara a lei também que diz que é na data base que deve ser feito toda essa conversa. E lembrei aqui também, olhando agora para o vereador Celso, aquela questão da constitucionalidade que o senhor levantou, que eu também tenho dúvida, naquele primeiro projeto e em relação a outros projetos também. Então, gostaria de fazer essas colocações, né, para que fique claro a posição. E também, muitas vezes as pessoas dizem, mas tem desgaste se tu te posicionar assim. Eu prefiro fazer isso, porque não é do meu feitio fazer coisas assim sem ter certeza, não é do meu feitio. Então eu prefiro tomar essa posição. Os colegas tomaram cada um a sua posição, né? Votaram todos eles aqui, então eu gostaria também de ser respeitado por essa linha. Queria dizer, por fim, duas coisas aí. Primeiro, que eu acho que o sindicato teve 2 pesos e 2 medidas, sim, teve, né? Porque lembrei, e já fiz essa reflexão aqui, que mesmo lá na década lá de 80, quando as prefeituras, 80, 90, as prefeituras de São Paulo, muitas do PT ganharam a eleição, os sindicatos que eram ligados, segundo se dizia, ao PT, não deixaram de fazer as reivindicações e não deixaram, né, de buscar isso também. O que aconteceu? No ano passado, teve a greve, né? Não que eu estou torcendo para ter greve, para não ter greve, porque isso é uma decisão dos servidores. Esse ano teve 2 pesos e 2 medidas, na minha avaliação. Então, acho que isso também serve para a gente refletir por questões de simpatias e antipatias, que é tudo justo. Agora, não se pode levar simplesmente para questão pessoal, gosta ou não gosta. Eu não estou com problema não tenho nada contra pessoalmente ninguém. Agora, em nível de política, essa é a discussão que a gente tem que fazer. Acho que o sindicato teve 2 pesos e 2 medidas. Falo isso de uma forma muito, muito tranquila. Dizer, pois não, vereador? Obrigado. Eu gostaria só de dar um exemplo do que Vossa Excelência colocou ali, e acho que foi pertinente, quando de transferir ao próximo prefeito. É justamente isso. Se nós dessemos um 11 ponto alguma coisa agora, que a vontade era dar sem dúvida nenhuma, aí sim nós estaríamos transferindo responsabilidade para o próximo prefeito. Como é o caso de Guabiruba, o prefeito recebeu uma folha de pagamento de 55%, não só por culpa dele, por culpa lá atrás. Então, se nós dessemos 11, nós falamos aqui, se nós dessemos esse valor, o Orlando acompanhou, já nesse momento, a folha, o índice de folha iria para 54, 53 ponto alguma coisa. E aí o próximo prefeito, quando entrasse, né, aquele prefeito que ganhar a eleição quando ele entrar, assim, ele receberá essa herança. Quando o próximo prefeito entrar, ele vai receber um índice de folha de 51 e não de 54. Então essa foi uma das questões também que é importante a gente colocar para visualizar isso. Obrigado.
vereador, mas ainda acho que devia ser um ajuste geral e menos aqueles outros projetos todos que teve, minha avaliação. Ainda acho que era mais justo, é isso que eu estou dizendo. Outra coisa, passa sim, acaba passando por outro prefeito e desrespeitando a data base. Sobre os avanços em relação ao governo paulense, eu acho que não é desnecessário dizer aqui como é que estavam os servidores públicos e como ficaram depois. Eu acho que isso é desnecessário, até porque já fizemos essa reflexão. Por fim, senhor presidente, quando os vereadores recebiam a extraordinária, eu fui contra, eu não recebi. Também não ganhei nenhum voto por causa disso. Não ganhei nenhum voto. E também não é por isso que eu faço. Eu queria também dizer, senhor presidente, que no reajuste que a gente vai ter, eu gostaria que aplicasse ao meu reajuste o mesmo índice da prefeitura. Eu estou pedindo isso. Embora, senhor presidente, e aqui não estou fazendo nenhuma questão com a Câmara aqui, até porque são poderes independentes, eu tenho todo o entendimento disso, mas eu estou pedindo para fazer isso por uma questão também de consciência e para ficar bem comigo, né? E sem nenhum problema com os outros também. Cada um vai fazer o que quiser, mas eu gostaria de registrar isso, né, falando dessa vez. Por não, vereador. Obrigada pela parte. Eu também gostaria de fazer das suas as minhas palavras, que no meu olerite eu quero o mesmo reajuste parcelado que os demais servidores públicos receberão. Senhor presidente, é isso. Muito obrigado. Doutor Celso. É notório o decrescimento que existe hoje no país. Quer dizer, a nossa retração é em torno de 4%. Isso significa um aspecto muito difícil para toda a gestão do país. Nós temos aí o desemprego, esse ano deve colocar mais ou menos 2 milhões de pessoas fora dos seus empregos. É um quadro bastante preocupante, grave, caótico. E quem hoje ocupa a função de gestão realmente tem que estar antenado, né, e observando todos os dados e indicadores para poder tomar as posições. Foi falado aqui muito sobre lei de responsabilidade fiscal, e é claro que caso o prefeito, não é como a nível nacional, que não querem aceitar, o PT não aceita, e as pedaladas fiscais e os decretos lá de suplementação orçamentária, que foram feitos de formas ilegais, não casse a presidente, mas com certeza o prefeito ele será caçado se ele não cumprir o que determina a lei. O democrata entende que a correção do salário, né, pelo menos a reposição do salário para se manter com seus níveis sustentáveis, né, de poder de compra, nós entendemos e achamos extremamente justo, e acho que todos concordam, né, com seja uma boa prática, seja uma boa política, essa atitude. Nós entendemos também que a previsão dos orçamentos públicos tem que prever realmente que lá na database vai ocorrer, né, um reajuste para tentar se manter com o poder do salário. Mas em função do quadro econômico, fundamentalmente econômico hoje, que o país vive, fica difícil do gestor fazer uma projeção correta. Ninguém sabe dizer de amanhã, provavelmente é um dia pior do que hoje. As coisas vão continuar como estão, provavelmente. E
achamos que quem toma as decisões tem que ter a responsabilidade realmente, ou pelo menos a garantia de dizer assim, não, isso aqui eu posso cumprir. Então nós, os democratas, queremos deixar bem claro que nós apoiamos as entidades representativas de classe, as estruturas, instituições que funcionam ainda nesse país, e queremos aqui dizer, presidente, que nós aceitamos o reajuste bipartido, sequenciado, abril e novembro. Nós acatamos por quê? Porque esse acordo, esse fato decorreu realmente de um acordo, e acho que o sindicato tem a maturidade para tomar decisão, como tomou em Assembleia. Os que compareceram aprovaram, quem não compareceu se omitiu. Então, está de acordo com a decisão da Assembleia. O democrata vota a favor do projeto de lei, mesmo entendendo que o ideal seria que se fizesse a correção de uma vez só, mas diante de todas as dificuldades que nós conversamos e diante do acerto do acordo feito entre a Assembleia e o sindicato e o Executivo, nós estamos plenamente a favor, visto que os servidores se posicionaram a favor da forma de correção aplicada aos seus salários. Então o democrata vota de forma positiva junto com o presidente. Obrigado, doutor Celso. Vereador Edson Rubem Miller. Democrata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários que ainda se encontram nessa plenária. Primeiramente eu quero ouvir os que antecederam aqui, discordar um pouco do vereador Ivan Martins, no sentido de que o governo Roberto Prudêncio fez mais para o funcionário público do que o governo Paulo Essel e Farinha, que é do meu partido, PP. Eu acho que nós temos que acabar com essa história de comparação, né? Nós temos que evoluir, nós temos que avançar, né? O governo do Paulo Essel, quando assumiu, pegou uma prefeitura sem database, sem plano de carreira, quer dizer, teve seus méritos. E hoje nós estamos aqui também votando também um reconhecimento aos funcionários públicos, a toda a classe. Mesmo que possa ter algumas coisas, alguns descontentamentos, mas nós estamos evoluindo. Eu acho que tanto o sindicato quanto o prefeito Roberto se empenhou muito para que esse processo está acontecendo aqui hoje, né? Agora quero também deixar registrado, senhor presidente, né? Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, eu falo em meu nome, desse projeto, desses 8 projetos que essa casa recebeu ontem à tarde, né? Em cima do apagar das luzes, eu hoje, às 7 horas da manhã, peguei os projetos para ler, tenho várias dúvidas, tenho, mas estou votando, consciente, aprovando todos eles, porque entendo que o servidor público merece o respeito, merece sim as suas indicações, as suas reivindicações, exatamente, né? Tenho certeza que, ao ver o vereador Simas aqui dando soco nervoso aqui, né, e tal, faz parte do processo, mas o estudo de viabilidade econômica que o município deve ter feito, né, para que possa honrar esse compromisso, né? Tenho acompanhado algumas reportagens e tal, a própria Anvi, né, chama atenção na região sobre as prefeituras, né, dos aumentos desse índice de reajuste, né, porque se tem esse conhecimento que o momento econômico é outro, né? Então, Brusque, eu não tenho ainda todos os números, mas eu acho que deve ser um dos municípios que mais está dando aumento ao servidor público, né? Então, é motivo de glória, motivo de alegria, logicamente, né? Mas com muita responsabilidade, espero que o governo possa estar fazendo isso com muita sabedoria e conhecimento do que está fazendo, né? Dizer também, que, senhor presidente, que nós, essa casa, mais uma vez, é parceira do Poder Executivo, estamos todos nós aqui reunidos nesse dia, resolvendo uma situação que é de caráter de urgência. Então, desejo aos servidores e a todos que nesse momento estão aqui, para que possamos nós ter um entendimento
de que o reajuste salarial além de ser uma justiça, trata-se também de uma motivação ao funcionário, né, que ele merece essas suas promoções. Então, é dentro desse conceito que a gente tem. Mas quero deixar registrado que tanto o sindicato quanto a prefeitura, esse tipo de ação, nós precisamos ser mais ágeis. Esses projetos têm que estar na nossa casa mais cedo, para a gente possa estar discutindo, estudando melhor, né? Estamos votando aqui de uma forma ao apagar das luzes, e isso é complicado para mim, é complicado, tem sido para todos os vereadores aqui é complicado, porque se nós estamos aqui é por um fator de responsabilidade e precisamos ter conhecimento do que estamos votando. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Edson. Vereador José Zancanaro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nobre classe dos servidores municipais. Também fui servidor a vida inteira, ainda continuo servidor público, sempre servidor público estadual. Que bom se nós pudéssemos estar aqui votando um aumento com um ganho real. Seria ótimo, seria prazeroso e seria merecedor da classe do trabalhador, do servidor público municipal. A gente, como servidor público, que sempre fomos e ainda somos, sempre estamos esperançosos por algum ganho real, porque quem vai no mercado sabe como corrói seu salário. Sabe que cada dia que passa, seu salário meses é o mesmo, mas todo mês que você vai no mercado o preço é outro. Então ele vai diminuindo o seu poder aquisitivo. Essa é uma realidade. Então que bom se ele pudesse estar voltando aqui uns 15%, 13%, 14%, 20%. Seria ótimo. Mas infelizmente a situação econômica do país não está permitindo. E quando permitiu em épocas boas também nunca foi concedido. Male aquilo que era a inflação quando se ganhava a inflação. Vejamos, temos exemplos práticos, claros, que os municípios estão com grandes dificuldades. Não é só Brusque, não, até Brusque é entre o celeiro dos municípios brasileiros, é um dos mais privilegiados, tem uma economia forte, mas a gente tem conhecimento de municípios com extremas dificuldades, de não poder conceder nada, e não está conseguindo, inclusive, pagar a folha e atrasando a sua folha de pagamento. A gente tem conhecimento disso, eu acho que a sociedade brasileira também sabe disso. Então, esta negociação de forma democrática, é claro que o sindicato tem que lutar para os seus servidores, de forma a conseguir o maior índice possível. Isso é justo. E do outro lado, quem está atrás do balcão, ele tem que expor a realidade do município. Aí chegaram ao meio termo. Conseguiram um percentual, o outro parcelado em novembro, 5,36 de novembro. Porque fins eleitoreiros. Se fosse com fins eleitoreiros, esse 5,36 seria dado em setembro, porque as eleições são em outubro. O efeito político já passou, a segunda parcela em novembro. Então, esquece esse efeito político. Na realidade, é o que se pôde chegar para ter um meio termo, vislumbrando uma capacidade financeira do município, como se falou aqui os que me antecederam, que a lei orçamentária é uma previsão. Essa previsão pode não ser realidade, e você vai conceder um reajuste até que, não em cima da certeza, em cima de uma previsão orçamentária que acreditamos que seja possível.
Também concordo com o nosso amigo Edson Miller, quando os projetos em cima da hora. Realmente nós temos a responsabilidade de juntamente governar, e para isso nós somos eleitos. Aqui, realmente, cada vereador representa uma fatia da sociedade, porque a sociedade, o povo, o cidadão, ele se manifesta através do vereador. Como nem todo cidadão pode aqui decidir, através dos seus representantes, ele fala e ele decide pelo cidadão brusquense. Então, a responsabilidade daqui, quem vota, é muito grande. Então, ele governa assim, ele auxilia a administração, e com muita responsabilidade, porque tem resposta na sociedade. Ele aqui é o legítimo representante da sociedade, do povo brusquense, do eleitor brusquense. E não pensem os senhores que eles não estão de olho. Eles estão acompanhando o trabalho do parlamento. Então, nós imploramos para a administração, principalmente a procuradoria, que veio um volume grande. Aí, como é que nós vamos nos comportar? Está dependendo da aprovação, caso contrário, entra no período eleitoral. Por isso, essa reunião hoje, numa quinta-feira santa, de forma extraordinária, objetivando o servidor poder receber, porque senão colocava-se em dúvidas. Mas nós estamos aqui, e se fosse preciso, estaríamos aqui na sexta-feira santa, inclusive também no sábado santo, se fosse preciso, para não prejudicar ninguém. Não foi possível os 11h36, é o acordo que se chegou, ouvindo-se as duas partes. Nós estamos aqui, como muito bem falou o vereador DG Machado, não podemos alterar, ou nós aprovamos ou não aprovamos. Entre não aprovar ou aprovar, evidentemente que nós não vamos deixar o servidor público municipal na mão, nós vamos aprovar. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Dado vereador, em discussão. Moacir. Presidente, nobres pares, a todos que aqui estão na galeria da Câmara, toda a imprensa, dizer que sim, nós estamos aqui hoje por um único motivo, nesse caso específico do projeto: aprovar o aumento ou rejeitar, como já foi falado aqui por alguns vereadores. Claro que nós vamos aprovar. Gostaríamos sim que o aumento fosse de 15%, de 20%. Gostaríamos, eu sinceramente gostaria, mas sabemos que existe a lei de responsabilidade fiscal. É uma pena, porque eu fui um dos que aqui no último ano lutou para que o sindicato conseguisse mais. Conseguiram 1% de ganho real, além da inflação. Dizer, ano, parabenizar o presidente, toda a diretoria que esteve sempre durante esses anos lutando pelo aumento para os servidores. Aumento da inflação e o aumento, o ganho real e outros pedidos mais pela categoria. E tentaram, sim, conseguir um aumento maior. Mas o que foi oferecido, que o poder público, o que o poder executivo pôde oferecer, ofereceu, que é o 6 agora e o 5,36 em novembro. Então nós estamos aqui para votar sim. Quanto à garantia que a vereadora Mariliando falou, que garantia que os servidores vão ter que vão receber em novembro? Bom, nós estamos aqui com o Poder Legislativo aprovando o projeto de lei, como todos os outros que foram aprovados nesses anos todos. Então, só isso basta para ser uma garantia. Ou seja, então, todos os projetos aprovados, quer dizer que não eram garantias aprovadas pelo Poder Legislativo, nós que fomos eleitos pela população para representá-los. Se isto não serve de garantia, então
Eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Acho que nós temos que pegar e irmos para casa agora, nós vereadores que fomos eleitos. Se não é uma garantia. E também, sim, tem o Poder Judiciário que garante. Garante que nós aprovamos aqui e tenho certeza que o Poder Judiciário vai obrigar o Executivo a fazer esse pagamento. Quanto a garantias ainda, agora vou me reportar ao governo federal, que garantias que nós temos que os aposentados vão continuar recebendo a sua aposentadoria? Que garantias que nós temos? Que garantias? As reformas que iam garantir não foram feitas. Passou esses anos todos do governo do PT e não foram feitas. Para garantir, sim. Que o aposentado hoje não sabe se daqui 2, 3 meses vai receber o salário cheio, ou vão cortar daqui a pouco 20%. Que garantia que nós temos? Ou daqui a pouco corta metade, que já é uma vergonha que o aposentado ganha. Que garantia que nós temos que o governo federal vai continuar? O Poder Judiciário? É a mesma garantia que a presidente da campanha nos deu, que não iam aumentar a energia, enfim, aquela enrolação toda, aquela mentirada toda que a presidente disse para esse país inteiro. Essa foi a garantia que ela nos deu. Assumiu e taxou. Cortou bilhões em verbas em todos os ministérios. Aquela era a garantia durante a campanha que ela deu aos brasileiros. E daí? Não cumpriu. Então, que garantia que nós temos que os aposentados estão lá à míngua, com o seu salário mínimo, que vão continuar ganhando? Que garantias que nós temos? Nenhuma. Do jeito que está hoje, nenhuma. Eu posso dizer o seguinte: nós teremos a garantia se a presidente sair do poder. O impeachment está em andamento. Tomara que aconteça para esse país voltar a crescer. Porque do jeito que está hoje, o que vai acontecer? Mais desemprego? Essa semana anunciaram o PIB do ano que vem que vai ser menor do que esse ano. Ou seja, mais desemprego para o ano que vem. O PT realmente acabou com esse país. Aquele PT que veio para mudar, entre aspas, para renovar, para mudar esse país todo, que era contra a corrupção. Eu já falei aqui, mas eu tenho que lembrar os petistas disso de novo. E agora? Onde é que está aquele PT? Que até tinha ideias boas, sim, a ideologia era boa. Mas o que aconteceu depois de alguns anos? O que nós estamos vendo aí? As pessoas sofrendo, com falta de tudo. E talvez os funcionários públicos hoje poderiam estar recebendo o valor, ou a inflação de uma vez só, se o governo federal tivesse as rédeas da economia na mão. Por isso que eles não estão recebendo. Não, estaria recebendo, sim, até mais, viu, Orlando? Até mais do que a inflação. Se o governo federal tivesse a economia na mão, mas não tem mais. A presidente está perdida totalmente. É uma pena, senão hoje vocês do sindicato estariam aqui comemorando, e mais ainda os funcionários públicos todos, comemorando um ganho real, inflação de invenção e muito mais ainda. Mas, por culpa sim do PT que está governando esse país, não vão receber de uma vez só. Então é isso que conseguiram. Eu acho que nós temos que sim aprovar, porque não tem outra forma de pelo menos receberem, e dessa forma é que vai acontecer. Vereador, o senhor me concede uma parte? Concedo a parte, vereadora. O senhor colocar culpa na Dilma e o executivo daqui, vereador. Fale do executivo daqui. Se perdeu, ou se não, se perdeu, se deixou de perder receita. Só eu tenho aqui um relatório, no mês de fevereiro, então mais de 18 milhões de repasses para o município. Está aqui o relatório. Só no mês de fevereiro, de repasses para a saúde, para a educação, de ICMS, de retorno. 18 milhões, eu posso lhe entregar uma cópia depois.
culpar o governo federal pela inoperância e incompetência, daí já é demais, me desculpa, vereador. Me concede para Concedo a parte do vereador que concluir? ainda teve a falar. Sim, obrigado. Por que nós estamos recebendo mensagens todo dia para que nós fôssemos à Câmara pedir para que se vote a PEC da saúde? Porque eles não dão o que tem que dar. Eles gastam isso na Petrobras e tal, e a saúde está à míngua. E porque ela mostrou o vídeo ali, nós estamos dando, Orlando. Nós falamos em 8 naquele vídeo, vamos dar um 11 com responsabilidade. Por que ela não mostra o vídeo da Dilma no debate, dizendo que não ia ter CPMF de jeito nenhum? Por que ela não bota o vídeo ali de quem ela defende? Aí é fácil. Nós vamos dar o aumento e em novembro será dado por 5,36. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, quanto à parte da vereadora, eu vou até desconsiderar, porque para mim não mudou em nada. Vou fazer de conta que nem ouvi-se a parte. É interessante. A arrecadação cai no Estado, no município e, logicamente, no governo federal. Está despencando, indo morro abaixo. Com isso, claro que o fundo de participação dos municípios cai. É evidente. Mas por que está caindo no Estado e no município União? Porque não tem os governos da presidente Dilma. Ela tem que sair do poder, essa mulher. Ela está ferrando com o país. E está defendendo aqui o CPMF, ao qual o Simas falou agora. E daí? E daí? Não ia ter, mas estão tentando. Agora não estão conseguindo porque está lá com a iminência de ser impeachmentada. Vou usar até essa palavra. Impeachmentada. Porque só tem uma maneira de reconduzir esse país numa linha, nos trilhos que estava antes, só tirando mesmo a presidente. Mas ela disse que não vai renunciar. Que pena. Que pena que nós temos que aguardar mais um período para que o impeachment aconteça. Mas está aí. Esse é o PT que ia moralizar, o PT que ia arrumar esse país, o PT que ia ajudar os pobres, ajudou. E agora o desemprego nesse país está onde? É culpa de quem? É culpa do governo do Roberto Pedro Preço Neto, será o que aconteceu nesse país? É culpa do governador? Mas culpa de quem? Quem manda nesse país? Quem desmanda o desgoverno é do PT, Partido dos Trabalhadores. Obrigado, vereador. Em discussão. Tuta. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nosso nobre servidor público, tem horas que a gente até se sente deputado aqui, né? Porque Brusque está fora do contexto às vezes da tribuna, mas é governo federal. Mas, senhor presidente, eu nem ia me manifestar, mas às vezes dói. Às vezes dói. Às vezes dói. Em primeiro lugar, eu vi aqui alguma situação, por isso que a política é bom um dia após o outro, e eu confio muito em muitas mudanças que vai acontecer para melhor. Uma delas, como é que vão garantir os aposentados? Cadê o fundo dos aposentados? É só não botar quem sumiu com o fundo aqui pertinho de nós, que até hoje ficaram tudo a ver navios, morreu um monte de aposentados e ficaram tudo a ver navios. Isso também tem que prender. É só não botar esse aí para cuidar do fundo dos aposentados. Essa é uma das respostas que eu dou para não os aposentados ter garantia que vão ter o seu fundo garantido. Essa é uma resposta. A outra resposta, eu até nem gosto muito de entrar em méritos, em situação, porque eu acho que a gente tem que fazer às vezes umas colocações, como vereador, e fomos eleitos para isso, quando com o que tu poder falar, poder contribuir com a tua comunidade, poder contribuir com a tua cidade, porque é para isso que eu estou aqui, para isso que eu fui eleito. Só que às vezes tem que fazer uma reflexão, porque não dá, né? Aí vem dizer de comparar governo. Meu senhor, teve governo passado, inclusive até do vereador Ivan que esteve aqui, parcelou o 13º,
ou o próprio servidor teve que ir lá financiar o próprio 13º? Ou não é? Estou falando besteira, senão eu paro de falar. Se eu começar a falar besteira, eu paro de falar. E aí? Era culpa do governo, era culpa de não sei quem, então fui eu o culpado. E daí também, vem falar que não tem ganhos, ou teve ganhos, eu acho que até o próprio aumento teve ganhos sim, né? Eu acho que contribui, mas na minha humilde, singela opinião, poderia sim ter dado o aumento todo agora. É o que eu acho. Posso estar errado, mas eu acho que poderia ter dado. Como agora foi todas essas planilhas que nós votamos, e eu acho que quando é ganho para o funcionalismo público, é óbvio que quem vai refletir a melhoria, não só a pessoa que vai ter o seu ganho para a sua família, mas também o servidor público, é claro que vai ter uma vontade, uma disposição melhor de poder estar atendendo aquela pessoa que está vindo na frente dele. Isso aconteceu quando a Secretaria de Obras, lá o pessoal que estava era motorista de veículos pesados, que também não foi considerado, quase que passa despercebido, e ia continuar a paralisação e não considerar aquela situação que os caras de R$1.400, R$1.300 ia para 2,5. Ou eu estou falando besteira? Agora, e eu vou ser muito franco a dizer para você, é minha opinião, pode ser que todo mundo acha que eu não... Agora vamos comparar, né? Querer comparar, não é... Falar de comparação, até mesmo o vereador Amarli, o Edson, eu até, que é questão de governo, é até meio ruim a gente fazer isso. Agora, comparar o governo Paulo Êssel com os governos que já tiveram aí, eu nem queria entrar nesse mérito. Porque minha gente na Secretaria de Obras ganhava quase R$700. Quase 700, não chegava a R$700. E trabalhava quase 20 anos na prefeitura. Eu não queria entrar nesse mérito. Porque quando veio o plano de cargos e salários, muitas pessoas foram reconhecidas e todos tiveram participação. Tanto governo, sindicato, entidades, não sei, eu acho que a Câmara também teve papel. E agora vim comparar e falta receita, e falta isso, e falta aquilo. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que assim, eu acho que às vezes o discurso, eu acho que ele tem que vir para contribuir. E ao mesmo tempo, para refrescar às vezes algumas mentes, porque daí de repente a gente pode evoluir. Agora, ficar sentado ali, fosse para escutar alguma coisa que foi colocada aqui, eu preferia ter perdido quanto que devia ter descontado do meu salário, eu tinha ficado em casa. Me desculpa, eu tinha ficado em casa. Mas como teve vários projetos que foram aqui aprovados, e que tem muitas coisas que a gente vota aqui, e a gente fica feliz por ser vereador. Hoje teve duas questões. E, sabendo, às vezes vendo no semblante de vários funcionários públicos, eu vou ficar contente por ser vereador nesse momento e poder ter contribuído não só com a família desses servidores, mas também o que me cabe e que me leva também a achar do bom, é o bom trabalho que essas pessoas já vêm realizando, né? Mas por direito, né? Recebeu por direito e poder estar realizando o seu trabalho e saber que aquela luta que já veio já de muitos e muitos anos, ver que surtiu efeito. Agora, eu, sinceramente, gente, olha, eu vou falar aqui a coisa que eu nunca chego numa tribuna para falar. Agora, gente, quando falar de corrupção, vamos contribuir. Vamos contribuir. Vamos fazer a parte, todo mundo que está perto, vamos contribuir. De várias formas. Assim,
A gente viu e vê, todos nós que temos os partidos, todo mundo chega aqui, não, PT, PT. Eu sou contra a corrupção. Minha família é contra. Meu pai me ensinou a fazer, a não estar com esses desmandos que às vezes acontece. Mas não é só um partido que está lá. Então, vamos fazer uma reflexão. Agora, trazer várias discussões, aqui jogar no ar e coisa e tal, aquela lista da Odebrecht, quase ninguém mais vai ver. E tem todo mundo lá. Então isso é ruim. E eu venho aqui falar, não, porque lá na lista da Odebrecht não estava o PT, estava só os outros partidos. Isso eu não falo com vim aqui usar isso como mérito. Para mim não é mérito. Para mim, quem roubou e fez aquilo que vem fazer, eu não venho usar isso aqui para me engrandecer, dar porrada, porque isso aqui já está quase quebrando também. Se eu dar, eu sou meio fortinho, capaz de eu bater e quebrar mesmo. Então aí, o que acontece? Não fala isso com mérito, porque isso é ruim. E essas pragas de políticos que se criaram no país, se não vão ter a justiça aqui, mas a justiça divina não peca. Pode ter certeza que de uma forma ou de outra, eles vão ter que sentir que erraram, se tudo vai vir à tona. Vereador, se for rapidinho, eu lhe concedo a parte. Tá, obrigado pela parte, vereador. Eu falei do PT, mas todas as oportunidades eu falei dos partidos também, tá? Todos corruptos têm que ir para a cadeia, têm que pagar. Eu falei do PT como governo federal, o que está comandando esse país. Essa foi a minha linha de raciocínio. O que fez a presidente Dilma nesses 4 anos, os últimos 4 anos aí de governo, ou 2, afundou esse país. A gente está vendo isso. A economia caiu, está caindo, o desemprego, enfim, está caindo tudo. Mas a tribuna não vai cair não, bem forte, tá, vereador? Agora, quando o senhor disse, você começou falando que dói, vim falar aqui, eu acho que o senhor deve ter uma dor maior ainda de estar no PT. Essa deve ser uma dor muito grande. Em ver um governo que começou até bem, eu já falei aqui, foi bem, e depois, o que aconteceu? Até gostaria que alguém falasse por que chegou aonde chegou a situação econômica desse país. Eu gostaria, sinceramente, que me explicasse, eu já fiz várias vezes essa pergunta, o que aconteceu? Eu te explico, vereador. Governo é o teu que o hospital está lá na frente da Unifeb e a região toda não vai sair. Te explico também que várias ações que o governo paulista iniciou também não vai sair. O hospital lá não vai sair. Sabe por que não vai sair? Porque pessoas que às vezes apoiam o governo, apoiam cegamente e não veem que aquele hospital vai fazer bem para a população. É por isso, se o senhor usar isso, vai lá falar com ele. Obrigado, vereador. Em discussão, em votação. Então, foi aprovado. Parabéns, Orlando. Parabéns, Prefeitura, por essa negociação.